Olá, que a paz de Cristo esteja com vocês, né? Continuamos aqui falando de Israel como relógio escatológico para a volta de Cristo, né? E mais uma vez, sempre lembrando que para a gente entender o presente, o retorno dos judeus e todas essas profecias se cumprindo, a gente precisa entender um pouco da história e ver inclusive as profecias de cativeiro e as profecias de retorno. Tá bom? Então, por isso que a gente está fazendo isso, né? Até a gente chegar, então, no presente, no hoje, ver Israel, ver a história atual de Israel, ver o grande milagre que é Israel, né? E eu tenho, na realidade, a gente tem compartilhado, a gente tem falado muito com vocês sobre o que é esse grande milagre de Israel. E como Israel sobreviveu durante os séculos é algo fantástico. Sobreviveu como nação. Muitos povos acabaram, muitos povos antigos, né, acabaram. Né? Não, por exemplo, os edomitas, os descendentes, né, de Esaú. Né? Os edomitas hoje não tem mais a nação, os edomitas. Né? E muitos outros povos acabaram, não tem mais. Né? Não tem mais. Tem um misto de povos que eram aqueles povos. Por exemplo, Eveus, Jebuseus, Girgazeus, né? Eteus, e tal, Filisteus. Todos esses povos estão mais ou menos concentrados ali na Palestina, são os palestinos, mas não, entendeu? De certa maneira, não tem, digamos assim, memória, a sua história de povo, exatamente, lá da época de Abraão ainda, né? Os ismaelitas, né? Os descendentes de Ismael, também estão meio que perdidos, né? Como eu já falei, os edomitas, né? O descendente de Esaú também, entendeu? Estão ali, né? Tem alguns remanescentes, mas no meio de todo mundo ali houve uma mistura, uma miscigenação, mas eles, né, entendeu? Hoje não permanecem mais como povo. Se você vê as 10 tribos de Israel foram para o cativeiro assírio, mas muitos retornaram depois, houve essa miscigenação, mas hoje, né, Israel então se unificou e hoje é uma única nação hoje, né? Apesar deles entenderem qual é a descendência de cada um, né? A maior parte entende. É lógico que tem judeu que não sabe exatamente a sua tribo, né? Mas, entendeu? Se unificou e hoje é um só povo e tem toda uma história, tem toda a memória de uma história, é algo fantástico, né? A preservação da língua, do hebraico, é algo assim maravilhoso. Então nós estamos aqui para continuar falando dessa história até a gente chegar então no presente, né? Atual, falando então de Israel de hoje, né? A gente chegar. No nosso vídeo passado, nós estávamos falando, né, de que os profetas, o que os profetas viram sobre o cativeiro, né? Os profetas do Antigo Testamento viram. Nós falamos sobre a dispersão, né? Há 2 vídeos atrás, a dispersão, né? Na época do Império Romano, o último levante, né? Com aquele judeu entre 132 e 135, Simon Bar Kokhba, tá? E aí falamos então que os judeus foram expulsos de sua terra, né? Não podiam voltar à sua terra, era proibido, foi mudado o nome de Israel para Síria, Palestina, aquela coisa toda, e aí falamos que essa dispersão tinha sido prevista, mas também tinha sido já anunciado o seu retorno à sua terra. Tá bom? E aí, se você olhar então a partir da dispersão, e aí nós estávamos falando, nós dissemos no vídeo passado, falando um pouco sobre o que os profetas viram, né, dessa dispersão, né, e desse retorno. Eles já viram esse retorno, tá? Mas tem ainda outros profetas como Miqueias, Zacarias, e aí o próprio Jesus falou, nós já falamos disso, né? Mas nós vamos então hoje já pular para uma nova fase, né, para a gente adiantar um pouquinho. Então, desde 135 que os judeus ficaram proibidos de retornarem à sua terra, tá bom? Ficaram proibidos. Foram levados para vários países da Europa.
Vários países da Europa, os judeus passaram, além da Itália, lógico, né? Mas outros vários países. Quando o Império Romano, em 476, foi conquistado, Roma foi conquistada pelos germânicos, né? Os povos germânicos, né? Os povos ali da Germânia, né? Ou seja, da Alemanha e outros povos daquela região. Então, Roma caiu, né? Ficou só o braço oriental, que era em Constantinopla, né? Tá? Então, os judeus que moravam em vários outros países da Europa que ficaram debaixo da tutela de Roma, no caso agora não mais a Roma, digamos, do Império Romano, mas a Roma agora dos povos germânicos, tá bom? Esses judeus continuaram morando nesses lugares, nessas regiões, tá? E eles continuaram fazendo a sua vida nessa região. Aí, nessa época, estava surgindo um problema muito sério com a língua hebraica e com a própria tradução da Torá ou da Tanakh, né? O Antigo Testamento judaico, né? Tanto a Torá como os agiógrafos e os profetas, né? Que é a Bíblia hebraica. Tá? E aí estava tendo um problema nessa tradução para os novos, né? Lei. Né? Por quê? O hebraico antigo ele é formado por 22 consoantes, 22 consoantes. E o hebraico antigo não tinha vogais. Tanto é que se você pegar o nome de Jeová, né? Jeová, o nosso grande Deus, o Todo-Poderoso. Se você pega o nome Jeová no hebraico antigo, clássico, lá do início, o nome Jeová é YHWH. 4 consoantes, não tem vogais. Hoje, se nós formos falar mais ou menos só no hebraico, né, mas já portuguesado, digamos assim, é Yahvé, não é? Nós nos chamamos Yahvé, certo? Por causa das vogais que foram, digamos assim, incluídas no hebraico antigo. E isso, olha só, para preservação da língua, porque os novos estavam tendo dificuldades para aprender, então, o hebraico clássico, o hebraico antigo. Eles estavam tendo dificuldades. Por isso foi, então, necessário, tá bom? Por isso foi necessário a inclusão das vogais. E aí, nesse período, das vogais no hebraico, nesse período, surgiu na Europa, né, um grupo chamado de maçoretas. Esse grupo, né, significa mais ou menos comentadores, né, no caso da Bíblia, ou exegetas sagrados, né, maçoretas. E os maçoretas que viviam em várias partes, não foi só num lugar, foi em várias partes da Europa que os maçoretas viviam. Tá? Então, ele surgiu exatamente e eles foram estudar o hebraico melhor e tal, foram entender melhor como eles podiam resolver esse problema. Tá? E aí, então, eles durante mais ou menos 500 anos, olha só, gente, 500 anos, durante 5 séculos, morria, mas os outros eram preparados e eram discipulados, eram treinados, né? E eles fazendo as traduções, então, da Tanakh, né? Do Antigo Testamento para os judeus, né? Lembrando, nesse período era proibido a tradução, então, da Bíblia, né? Pela Igreja Católica, né? Que dominava, era proibido, né? Mas os judeus, então, na surdinha, eles faziam as suas traduções só do Antigo Testamento. No Novo, lógico, eles não entendiam, então, como inspirados, né? Mas o Antigo Testamento eles faziam, né? Lembrando, dentro do princípio da Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, o Antigo Testamento, como já falei, né? Torá, que é o nosso Pentateuco, né? Os agiógrafos, que são os escritos, que aí é parte dos livros históricos, é parte também dos livros poéticos, né? Os agiógrafos, e até, por exemplo, Daniel está nos agiógrafos, né? E os profetas, né? Tem os profetas maiores e o livro dos 12, né? Ou os 12 rolos, né? Que são os nossos chamados 12 profetas menores. Então, eles foram fazendo essas traduções, e aí aos poucos foram inserindo as vogais no hebraico. Isso foi preciso quebrar uma tradição, uma religiosidade muito forte, que eles entendiam, né, que o hebraico era uma língua sagrada, tão sagrada que não podia ser mudado nada.
Mas isso foi quebrando durante as décadas e os séculos, né? E até que eles inseriram, então, em mais ou menos num período que durou mais ou menos 500 anos, né? Desde os primeiros pensadores desse assunto, né? E aí surgiram muitas controvérsias, aí eles paravam durante o período, voltavam depois e já viu, né? Como é que foi o caso, né? É mais ou menos o cânon bíblico, né? Você imagina o cânon bíblico, como é que foi os debates, né? Nos concílios, aquela coisa toda. E eles, então, mais ou menos por volta do ano 1900 e pouco, a gente arredonda, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas talvez um pouquinho menos, né? Eles já tinham, então, inserido as vogais no hebraico. E aí, então, eles facilitaram, então, os novos, né, os jovens, então, a manter viva a língua hebraica. Sabe por quê? Porque se a língua de um povo morre, esse povo vai morrer como povo, porque esse povo vai passar isso a gente aprende em missiologia, né? Isso é muito forte, né? Isso é uma realidade. Se a língua de um povo morre então, digamos, aquele povo, né? Como etnia, como uma família cultural, morre aquele povo. Por que morre aquele povo? Porque a língua é o que o principal que os une, né? Você tem as festas, as comidas, entendeu? E tantas outras coisas, costumes e tal, mas o que os une, o que os mantém unidos é a língua. Você vê, nós temos no Brasil muitas tribos indígenas, né, mais ou menos 258, 260 tribos indígenas no Brasil, tá bom? Mas essas tribos, boa parte delas, a língua original é mantida por causa dos antigos. Aí você sempre encontra um novo que quer aprender a língua original, né? Lógico que aí você ainda tem muitas etnias indígenas no Brasil que ainda vive meio isolado, então todo mundo só fala a língua original. Mas você já tem muito tribo que tem internet, tem digamos assim, antenas de internet no seu acampamento, né, na sua tribo, tribo, né? E aí eles já sabem o português, já falam português e tal, mas os antigos, eles conservam a língua. Tem antigo que nem quer aprender a nova língua, ou seja, o português. Estou falando das tribos indígenas do Brasil. Ele nem quer aprender, ele não aceita aprender. Por isso, inclusive, a importância da tradução da Bíblia para esses povos, que seja um pequeno povo, não tem importância, mas a tradução da Bíblia é muito importante. Mas vejam bem, então, esses antigos, né, judeus, eles sabiam que se a língua morresse, acabava, então. Acabava a história judaica, acabava a cultura judaica. E Deus, então, é Deus que faz um negócio desse. Levanta um grupo de pensadores, então, e eles conseguem, durante séculos, né, mais ou menos aí 4 a 5 séculos, eles conseguem inserir as vogais que faz essa ligação, que facilita os sons, então, da língua. Então, tendo, digamos assim, em voga de que eles, né, lembrando que eles estavam no meio de outros povos, e eles aprendiam a língua. Por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, eles aprendiam, então, o inglês, né? Aprendiam inglês. Se eles estavam, então, na Holanda, eles aprendiam o holandês. E aí eles aprendiam. E se eles não tivessem algo assim muito forte para manter, digamos, a língua original ia sumir, ia desaparecer. Daí, então, queridos, os maçoretas, então, durante mais ou menos, né, um pouco mais, um pouco menos, como eu falei, não vamos nos prender a essa questão, mas por volta já do ano de número 1000, né, depois de Cristo, né, eles já tinham, então, as vogais, né, inseridas no alfabeto hebraico. Isso é fantástico, não é? Graças a Deus não é Rede Globo não, né? Mas isso é fantástico, né? Isso é extraordinário. Sabe o que é? É Deus trabalhando nos povos, e é Deus trabalhando, então, Deus trabalhou nessa cultura, no meio dos judeus, então, para que eles, então, não perdessem a sua língua original, não perdessem a sua referência de unidade, e então, porque Deus tinha um plano. Qual era o plano? Era trazê-los novamente à sua terra, amém? E aí, nesse período, né, um pouco depois, por volta dos séculos 12 e 13, né, nós temos então as chamadas cruzadas. Surgiu então as cruzadas, né?
As cruzadas, na realidade, aparentemente seria então um movimento, né, que era um movimento de reis, principalmente de reis da Inglaterra, né? Um dos reis que liderou parte dessas cruzadas era Ricardo Coração de Leão, né? É muito falado, tem muito mito em torno de Ricardo Coração de Leão, mas ele existiu realmente, e ele liderou, né, grupos de cruzados, né, para libertar Jerusalém do domínio otomano, do domínio dos islâmicos, né? Muitas batalhas em Jerusalém foram travadas, sangrentas, né? Aí a gente imaginou, bom, entendeu? Então os cruzados vão libertar Jerusalém para, digamos, os judeus na época certamente muitos imaginaram isso, vão libertar Jerusalém e devolver para a gente. Que nada. Na realidade eles diziam que os cruzados lutavam pela cidade santa para defender, para devolver a cidade à igreja, né? Achando que a igreja, então, a igreja mãe, como se chamava, a Igreja Católica, tinha domínio, então, digamos assim, da cidade santa, visto que eles entendiam já na época que um dia o Messias governaria a partir de Jerusalém, então deveriam devolver, digamos, Jerusalém à igreja, e não aos judeus, aos povos, ao povo original, né, daquela cidade, daquela região. Então, no início, os cruzados trouxeram, né, de certa maneira, esperança, né, a partir desse período, mas descobriu-se então que na libertação de Jerusalém não tinha esse motivo, tá bom? E aí, mas isso trouxe esperança para os judeus. Nesse período, muitos judeus começaram a fazer uma aliar, que os judeus chamam de aliar. O que é aliar? É uma ascensão. O que era uma ascensão naquela época? Era o ato de um judeu imigrar para a Terra Santa. Era uma verdadeira peregrinação, a imigração, então, de um judeu, então, para a Terra Santa. Então, muitos judeus, né, muitas famílias de judeus, muitos judeus foram, na realidade, né, movidos por essa esperança, por essa fé, e começaram a retornar para Jerusalém. Nesse período, surgiam boatos, né, de que o Messias voltaria nessa época, o Messias não voltaria, mas o Messias chegaria nessa época, né, e isso, né, deu muita fé, muita esperança, né? E muito judeu morreu nessa aliar, nessa ascensão, né? Nessa imigração para Jerusalém, digamos assim. Muitos morreram, né? Mas muitos então conseguiram, né, imigrar para Jerusalém nesse período, movidos por essa esperança, né? E também tinha a perseguição, que era muito grande aos judeus. Veja bem, queridos, se nós formos falar, lógico, como eu falei, isso é apenas uma coisa muito rápida sobre a história dos judeus. É apenas um panorama bem rapidinho da história dos judeus durante os séculos, como Deus preservou esse povo. Mas se nós fôssemos contar sobre as perseguições, isso também motivou muito dessas aliar, né? Ou seja, dessas imigrações ou dessa ascensão, como eles chamavam, né, para a Terra Santa. Isso moveu também muitos deles, né, sobre essa. Foi a perseguição também. Além da fé, da esperança, né, a perseguição também, tá? A perseguição moveu eles voltarem. Houve muita perseguição na Inglaterra, por exemplo, no período dos cruzados, né, 1290, foi um ano chave. Não foi só aqui, mas foi um ano chave. Na França, 1391 também foi um ano chave. Só estou falando de anos chaves, não estou falando de todo o período de perseguição. Na Áustria, em 1421, na Espanha, em 1422, né, em 1492, o grande massacre que teve de judeus em Portugal em 1506, tá bom? Então foram todas perseguições que levaram os judeus então a desejar voltar para a sua terra, além do que, além disso, além dessa perseguição, eles movidos por fé, esperança, né, de que o Messias viria, né, que o Messias estava chegando naquela época, e também o amor à sua terra. O judeu ama muito a sua terra, o judeu ama o seu povo, o judeu ama a sua terra, né? Isso é muito forte nos judeus, e isso nós podemos dizer que é Deus quem trabalha no coração deles. Então, queridos, vamos
por hoje, então, encerrar falando então desse período, então desse início, né, de retorno de judeus. E aí nós depois, né, no próximo vídeo, né, nós vamos falar somente do movimento sionista que acontece então a partir do século XIX. Aí nós vamos trazer então vocês já para a nossa contemporaneidade, ou seja, para o período contemporâneo nosso já, que é o século então XIX, quando começa o grande movimento de retorno a Sião. Amém? Então veja como Deus tem controlado a vida desse povo durante os séculos, porque Deus tinha uma promessa a esse povo: vocês vão voltar, vocês vão ser espalhados, mas vocês vão voltar. Por que vocês vão voltar? É porque o meu governo partirá de Jerusalém. O Messias governará a partir de Jerusalém. Israel, Jerusalém será, queridos, um dia o centro do mundo, o centro do governo mundial. O governo mundial partirá de Jerusalém. Amém? Pai amado, continue falando com os teus filhos. Eu te peço assim para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Mais uma vez, quero lhe pedir, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém.